também diz lá no Novo Testamento, quando Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, amém, amados? Agora nós vamos falar um versículo dali do capítulo 3, mas entenda, é a posição da pessoa. A palavra profética faz isso. E por que ela faz? Porque quando você recebe, você vai querer gerar o cumprimento. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando inglês, Cáucaso, estou falando Cáucaso, estou falando russo, estou falando português. Então você está entendendo bem, né? Amém. Aleluia. Então, quando você procura gerar, quando você procura buscar esse cumprimento, você começa a descobrir que tinha um monte de coisa errada na sua vida. Nossa, como eu fazia um monte de coisa errada, e eu buscava até pouco a Deus. Mas agora com essa palavra, eu estou entendendo que eu estou buscando mais a Deus. Você precisa orar também. Porque quando você recebe a palavra, você tem a responsabilidade de orar mais. Agora eu preciso orar mais. Não é, Giovana? Aleluia, ela fez assim porque ela está orando. Então, pegue o exemplo dessa menina. Está orando 3 horas e 10 minutos por dia. Então, quando você recebe, porque é um conteúdo profundo, é algo que você não é ainda, mas mediante a palavra que você recebe, você vai querer ser. E nesse querer ser, você vai descobrindo um monte de coisa fora do lugar que está na sua vida. E aí você vai buscar tirar aquilo que está fora do lugar, começar, aliás, pôr no lugar. Começar a plumar a sua vida, começar a ajeitar a sua vida. Por quê? Você recebeu uma palavra estrondosa de Deus sobre aquilo que Ele vai fazer, que na realidade para Deus Ele já fez. De fato e de direito, para você ainda não, porque é um processo. Não sei se você está entendendo. Uau, então vai vendo, que é isso mesmo. Por isso que eu não posso largar a mão do poder profético. Não simplesmente só do dom da profecia. Ó, Deus vai te dar um carro. Você sai daqui pulando no céu. E aí você pula, porque Deus falou que você vai ganhar um carro. Não é isso, amados. Isso aí é o de menos. Isso é de menos para Deus. Se você quiser ter um carro, você vai trabalhar. E você vai poder comprar o carro que é dos teus sonhos. Sim. Se você andar com Deus, se você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai facilitar isso para você. De repente, Deus vai trazer alguém lá, não sei de onde, e vai te dar um carro 0 quilômetro. Amém, amados? Deus também faz isso. Depende de como está o seu coração, a motivação dele. Glória a Deus. Então, a palavra profética vai te empurrando a se acertar. Para você continuar na linha do Espírito, para ser semelhante a Cristo. Estatura da perfeita varonilidade. Diga comigo, estatura do varão perfeito. Não vou falar, não vou pedir para você repetir varonilidade, porque muitos talvez vão demorar para dizer. Então, varão perfeito. Eu quero chegar a ser varão perfeito. E as mulheres também podem dizer varão perfeito. Também pode dizer a mesma coisa. Por quê? No reino espiritual, todos são espírito masculino. Amém, amados? Lá na glória não vai ter sexo. Não vai ter graça, então. Vai ter muita graça. Amém, amado? Muita, mais do que você imagina. É vida eterna. Pronto. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu estou te preparando. Então, ponha lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Você tá dentro aqui do contexto que eu estou falando? Por favor, presta atenção. Presta atenção, não fica olhando o celular. Olha para mim. É mais negócio olhar para mim do que se olhar para o celular. Senão você se perde. E muitas vezes vai ter um momento fulminante na sua vida e você vai estar olhando o celular. Amém? Por isso que eu estou mandando por lá, senão eu falo, vamos abrir, aí todo mundo vai no celular. Será que é para ver a Bíblia? Alô? Alô? Eu quero ser contundente aqui. E veemente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Eu estou de olho no Senhor. Fique esperto. Eu não quero que você perca isso que eu vou te dizer.
que você vai entender. O Paulo tinha razão, né, no que ele falava. Que cara, que homem fantástico. Que homem fantástico. Porque agora vemos por espelho em enigma. O que Paulo está falando? Eu vou explicar. Mas então veremos face a face. O que ele vai ver face a face? Ok. Agora conheço em parte. O que ele conhece em parte? Mas então conhecerei como também sou conhecido. Sabe o que quer dizer isso? Eu fui cavocar lá para saber. Porque isso sempre me chamou a atenção e eu comecei a vasculhar. E aí vem a revelação. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Segunda coisa, eu falei primeiro oração. Você precisa orar. Não adianta você ficar com mimimi, você precisa orar mesmo. A palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, é para arrancar os mimimis também. Amém ou não? Amém. É para arrancar as manhãzinhas, ou as artimanhazinhas de coisa de mulher fofoqueira. Vou chutar o pau da barraca. Amém, amados? Então é o seguinte, vamos lá. Eu fui procurar. Eu quero saber disso, Paulo. Que enigma é esse? Agora eu vou falar. É o seguinte, eu me transportei para aquela época que ele falou isso. E eu fui investigar isso. Sabe como é que era o espelho naquela época? Ele está falando de espelho aqui. Ok? Sabe como é que era o espelho? Eles pegavam um pedaço de bronze, uma placa de bronze, assim, sei lá. Pegava areia e começava a passar areia. Não vai fazer isso. Hoje você vai riscar o teu carro. Tá? Vai acabar com o seu carro. Você vai acabar com tudo que você tem na sua... Eu vou passar areia. Lá anos atrás eles faziam isso. Ok. Eles passavam areia até que viesse o brilho. Você imagina, e era isso mesmo, você vai ver que é isso. E aí, eles faziam um espelho assim, e ficava lá pendurado aquele negócio esquisito. E a pessoa ia se olhar, as mulheres e homens também, iam se olhar lá, para ver como é que estava. Ele via como enigma, por isso que ele fala aqui enigma, diga enigma. Ele via tudo turvo, tudo embaçado, cheio de imperfeições, cheio de ondulações. Então ele procurava uma posição, um ângulo, para que ele pudesse se ver melhor. Era difícil, né, se ver melhor. Por mais ângulo que ele procurasse, ele vinha para cá, depois vinha para cá, para o meio, depois vinha essa... Ali parece que tem um ângulo melhor, vamos ver se eu me vejo melhor. Mas continuava um enigma, continuava embaçado, continuava turvo, continuava nebuloso a imagem. Você imagina? Como é que as mulheres faziam então, hein? Como é que será que elas faziam? Lógico, as mulheres mais abastadas, as rainhas, princesas, etc e tal, tinham lá as amas, as mulheres que ficavam lá olhando, olha, agora precisa mais um pouco de maquiagem aqui, um pouquinho de um risco preto ali e tal. Era assim. Elas eram produzidas pelas outras mulheres, pelas amas, como eu falei. E os homens, coitados? Como é que eles podiam ver a aparência deles? Eu creio que eles deviam perguntar, ou sei lá, perguntar para os outros, como é que eu estou, como é que está a minha cara? Porque eu não estou vendo direito no espelho aí, nesse negócio de bronze. E não vou transportar isso para o espiritual, porque o que ele está falando é algo espiritual. Ele está falando de imagem. Ele está falando de se parecer, de ser conhecido. Sabe o que ele quer dizer? Ele falou, quero chegar num ponto em que eu vou me conhecer como Deus me conhece. Porque é um trabalhar, por isso que eu estou falando de um trabalhar, que a palavra profética trabalha com você, para você chegar nesse ponto, amados, e pôr tudo que estiver em ordem para pôr mesmo. Então veja bem, ele está dizendo assim, olha, eu vejo um enigma, eu não estou vendo direito. Mas... então, vai chegar o momento em que eu me conhecerei como sou conhecido por Deus. Amados, porque quando Deus te vê, Ele te vê parecido com Ele.
Ele te vê parecido com Ele mesmo. Mas quando você vai se ver assim? É um processo. É um trabalhar de Deus, se você quiser que Ele trabalhe na sua vida. Por isso, amados, eu vou dizer uma coisa, muitos vão ficar para trás. Muitos vão ser pegos de calça curta, porque vão estar parecidos mais com o diabo do que com Deus. Pastor, que está falando? Eu estou falando mesmo. Tem muitos que vão estar mais semelhantes ao mundo, onde escolheram viver. Não, eu quero viver no mundo. Eu vou na igreja, mas eu não largo o mundo. Então, como que você vai ser parecido com Ele? Presta atenção no que eu vou te dizer. Façamos o homem. Porque tudo que Deus criou se fez pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e houve separação entre luz e trevas. Haja sementes, haja relva, haja árvores frutíferas. As árvores produzam frutos. E foi fazendo, e aí, e assim foi, e assim foi, e assim foi, palavra. E os mares produzam os seres viventes, os peixes, os animais marinhos e blá, 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 blá. Aí terminou, aí chegou em você. Quando chegou em você, Deus não falou, faça-se o homem. Haja o homem. Ele não falou, haja o homem. Façamos, ele disse. A Trindade falou, entre eles. Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Outra coisa, aplauda. Está lá em Gênesis 26. Isso que eu estou falando. Então o homem foi deteriorado pelo pecado. O homem foi estragado pelo pecado. O homem foi cortado da presença de Deus em função do pecado. O homem começou a andar por si mesmo. Então ele começou a se parecer com os animais. Ele se tornou criatura, não mais um ser espiritual semelhante na mesma imagem de Deus. Você sabe como se traduz a imagem de Deus? Uma duplicata em espécie da categoria divina. Alô? Duplicata em espécie da categoria divina. Cristo veio para isso. Porque Cristo se parece com o Pai, e o Pai se parece com Cristo. E Ele veio para isso, para fazer você de novo a imagem dEle, pelo Espírito. Amém, amado? Por isso, quando o homem pecou, o Espírito foi morto. E não tinha mais a imagem. Não era mais semelhante a Deus e não tinha mais a sua imagem. E aqui Paulo está falando, olha, eu quero ser conhecido como sou conhecido de Deus. E aí você quer isso na sua vida? Amados, Jesus veio para isso. Jesus veio para me libertar dos meus pecados. Sim, glória a Deus, mas o negócio continua. Ele te liberta dos pecados, vai te libertando, é um processo, é um processamento dele. E aí diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, não é assim, do dia para a noite. É segundo o teu próprio querer. Eu conhecer um Deus verdadeiro, Cristo. Ele veio por mim, para me salvar, para me libertar, mas também para fazer tudo novo na minha vida e para me tornar semelhante a Ele. Você é semelhante a Ele? Amados, o problema para você vai ser cócegazinha no pé. O problema para mim, eu sou semelhante a Cristo. Agora, veja o potencial de Paulo. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. É que ele podia falar isso. Porque ele era, porque senão jamais ele falaria. E lá em Efésios 5, ele diz assim para os Éfesos, para o povo de Éfeso. Sede imitadores de Deus. Você acha que ele está falando alguma loucura? Não. Queira receber a palavra, queira receber o conhecimento de Deus, ame o conhecimento de Deus, e através do conhecimento de Deus e do poder profético, você querendo, Deus mesmo vai te santificando,
e você vai se tornando a imagem dele. Amém, mano? Ok. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, eu ainda tenho muito a melhorar. Eu tenho muito o que fazer, agora transportando para o espiritual, eu tenho muito o que fazer para eu me ver como Deus me vê. Eu preciso ainda muita coisa. Mas ele estava caminhando. Ele mesmo fala, eu considerei como lixo, como esterco, para o conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição. Então ele caminhava para isso, se esquecendo das coisas que para trás ficam e caminhando para as que estão adiante de mim, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, pasmem. Vamos lá. Sabe quando que veio o espelho? Que eles descobriram uma fórmula para fazer o espelho mesmo? Quando que você acha? Naquele tempo era assim, conforme eu te falei. Foi no século 14. 14, no ano lá de 1300, não sei o quê. Olha quanto tempo demorou. Os venezianos, lá em Veneza, os artesãos descobriram um jeito. Eles pegavam a placa que ia ser espelhada, e eles descobriram, entenderam que passando mercúrio estanho, eles conseguiriam fazer o espelho, para as pessoas se verem nitidamente. Aí descobriu, mas só que eles guardavam um segredo, porque tinha a quantidade, tudo certinho, para que viesse a ser o espelho. Então eles guardavam as 7 chaves, esse segredo. Mas aconteceu uma coisa. Os artesãos começaram a ser contaminados pelo mercúrio. E aí a coisa miou. E agora? Como eles vão fazer? Vão ficar contaminados, vão morrer por causa do mercúrio. Sabe quando exatamente eles fizeram espelho mesmo, sem esse negócio de mercúrio, estanho? Sabe quando? No século XIX. Apóstolo, 1800, não sei o que, é 1880 e poucos. Século XIX. Como é que é isso? E aí descobriram que a prata líquida daria para fazer o espelho perfeito. Amém, amado? Então, se você for caminhando nesse sentido, você vai entender que você precisa passar por um processo. Porque a pessoa que não quer ter essa imagem e não quer se ver conhecido como Deus te conhece, é porque não quer andar com Deus. Você caminhando com Deus, você vai chegar a isso. E aí vai acontecer uma coisa. Só quando acontecer isso, que você vai poder ser revelado às nações. Abra em Romanos capítulo 8, versículo 19. Então, quando você olha no espelho espiritual, olha para mim, olha para mim. Quando você olha hoje no espelho espiritual, você vê imperfeições, você vê turvo. Você se vê como um enigma. Quantas pessoas chegam a falar isso? Acho que eu sou um enigma. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu venho. Não tem essa questão aí no mundo? Sim ou não? Não é verdade? Você mesmo muitas vezes não se conhece. Você, nossa, que pensamento que está passando pela minha cabeça. E quando vem o pensamento, não, eu quero pôr um fim em tudo, eu quero chutar tudo para o alto. Quero acabar com tudo. Então eu vou fazer um monte de coisa errada mesmo. Você não está se conhecendo. Aquilo lá nem é estar turvo diante do espelho. É estar negro diante do espelho. Então nem areia vai resolver. E nem prata líquida. Então é o seguinte, você olha hoje, no espelho espiritual, tem muita coisa para ser arrumada. Tem muito polimento a ser feito. Tem muita coisa a ser tirada de lá. Você não é perfeito, não. Não adianta você te considerar perfeito, é Deus. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Ele vai santificar, porque você quis ser santificado. Você quis ser a semelhança dele. Voltar a ter a imagem dele de novo. Amém, amado? Então tá lá. Porque a ardente expectativa da criatura
aqueles que ainda não estão em Cristo, que estão lá fora morrendo no islamismo, no budismo, no monte. Né? Eles estão esperando o conhecimento de Deus na vida deles. Mas enquanto não formos esse espelho, não tem como. Por isso que nós vamos chegar ao ponto de sermos revelação na vida deles. Ainda não somos, mas estamos caminhando para isso. Amém? Aí não vai ter problema na sua vida que não possa ser suplantado. É isso que eu estou dizendo. Amém? E um dos problemas nossos é ficar pensando só em coisas materiais. Como se você poder comprar um castelo vai resolver os seus problemas. Não vai resolver nada. Como querer ficar rico vai resolver os seus problemas. Não vai resolver nada. Muito pelo contrário, vai piorar. Eu li aquele dia, outro dia aqui, 1 Timóteo capítulo 6, quando fala lá, olha, nós viemos sem nada, não vamos levar nada. Aqueles que querem ficar ricos caem no laço. Caem no laço. Caem no laço de Mamon. E aí o que vai acontecer? Eles vão se desviar totalmente, irmãos. Então o caso é o seguinte, é Deus que quer te dar. Levanta a tua mão. Quem quer te dar é Deus. Não é você mesmo. Eu te pergunto, Jesus andou aqui como esfarrapado? Jamais. Ele tinha casa, ele tinha boas roupas, ele tinha uma boa comida para comer, mas ele não queria ficar rico. Ele queria o reino, manifestar o reino. Ele sonhava reino, pensava reino, comia reino, e o pai falava assim, não, eu vou suprir tudo que ele precisa aí, amém. Então, Deus, o pai, o levou a libertar muitas mulheres importantes e até empresárias na época, que investiam na vida dele, no ministério dele, com seus bens. Agora eu te digo quantas pessoas que já passaram por aqui, desde 15 anos atrás, desde que o ministério existe, quantas pessoas que foram libertas, quantas pessoas que foram curadas, quantas pessoas que foram edificadas, tiveram seus casamentos transformados, tiveram as suas vidas totalmente abençoadas, se tornaram novas criaturas. Pessoas que conheceram de fato a sua cura, a sua libertação, e foram levantadas por Deus. Quantos pastores Deus fez eu gerar pelos meus lombos? E quantas pessoas viraram as costas? Eu não estou reclamando com isso. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu te falei já, aí, outro dia atrás, que eu fui perguntar para Deus, Senhor, tem pessoas que não querem se converter, Senhor. Como é que é isso? Por mais que você fale, por mais que você ministre, não querem. Sabe o que Deus falou para mim? Continua fazendo o que eu te mandei fazer, porque eu conheço os que são meus. Deus está falando, você não tem nada com isso, deixa que isso é comigo. Não é tremendo isso? Deus sabe, não adianta você ficar se moendo porque o cara não se converte. É Deus que sabe disso. Continua pregando para ele, sim. Quem sabe, de uma hora para outra, Deus o converte. Amém, amados? Então, esse é o fato. Agora, olha só o que a palavra diz. E eu quero que você saiba disso. Que a lei lá atrás era sombra. Você vê alguma coisa na sombra? Abre em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Não terminei ainda, hein? Calma lá. Tem coisa ainda para falar. Tem coisa forte. Amém, amados? Ok. Porque tendo ali a sombra dos... Então, o povo de Israel olhava para aquilo, ouvia aquilo, eles viam uma sombra. Não viam nada. Porque aquilo não era imagem e semelhança de Deus. Era a sombra dos bens futuros. E aí diz assim, e não a imagem exata das coisas. Cristo não tinha vindo ainda. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Olha, era sombra daquilo que nós temos hoje. Hoje nós vemos as coisas exatas, a imagem exata, porque nós procuramos, não estamos nos vendo ainda como a imagem exata dele, mas nós vamos nos ver. Amém, amado?
Ah, mas apóstolo, nós vamos nos ver quando nós formos arrebatados. Não, 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 não. Deus não vai fazer isso. Antes de você subir, você vai se ver como Deus te vê. Eu tenho certeza absoluta. Porque essa vai ser a maior bomba em cima do diabo. Essa vai ser. Já pensou? Pensa aqui comigo. Milhares de Cristos na Terra. Com a imagem dele na Terra. Escuta. Acabou pro diabo aí ou não? Lógico que acabou. Não pensa que Deus não vai fazer isso, porque Ele vai fazer isso. E a palavra diz, Romanos 16, 20, e em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vai ser aqui. Nós vamos subir vitoriosos. Jesus não subiu vitorioso. E você acha que nós vamos subir derrotados? Nós vamos subir vitoriosos. E ali nós vamos estar plenamente santificados com a imagem de Deus em nós mesmos. Porque nós somos criados para isso. Mesmo o cara mal lá fora, ele tem resquícios de Deus nele. Que tem lá muitos traços ainda, mesmo que sejam muito ínfimos, mas ele tem. Ele tem. É uma questão de você ir lá e pregar para ele. Amém, queridos? Glória a Deus. E outra, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Essa é a magnitude de Deus. O amor dele por nós não tem medida, por tudo que ele fez. Amém, amados? Então, olha só. Lá atrás era só sombra. Hoje não, é diferente. Não a imagem exata do que é Deus e como nós vemos Deus hoje. Eles não conseguiam ver Deus. Eles viam a lei. Eles viam lá os sacerdotes e viam a lei. Hoje você vê Deus. Ainda que você não o veja literalmente, fisicamente, mas você o vê espiritualmente. Você vê em muitas ações, você vê quando ele fala contigo, você vê ele na revelação, você vê ele nos milagres, você vê ele nos sinais, você vê quando uma pessoa é liberta, você vê quando uma pessoa é curada, você vê quando uma pessoa recebe um milagre, você vê quando uma pessoa ama a Deus, é apaixonada por Deus e anda, porque você pregou para ela e hoje ela foi transformada, então você está vendo Deus. Amém, amados? Amém. Aleluia! Abre em Tiago, capítulo 1, 24, 25, 25, 26. Yes. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Você não vai ser mais uma pessoa turva. Agora, uma coisa, faça uma revisão na sua vida. Porque, presta atenção, olha para mim. Quando você começa a fazer uma revisão na sua vida, significa que está dando certo. Que o poder de Deus está dando certo na sua vida. Porque você mesmo está se vendo em um monte de coisa errada, falando, não, para um pouquinho. Eu estou revisionando isso aí não está certo, eu preciso mudar. Com muitas coisas, Deus falou comigo que eu precisava mudar com relação à própria apóstola Nancy. Algumas maneiras de lidar com ela. Amém? Falei, Senhor, eu preciso mudar. Não é, amor? E você faz loucuras para querer mudar, porque é Deus que vai te conduzir muito melhor. Você vai entender melhor Deus, vai compreender, vai ouvir a sua voz e vai ser abençoada a sua vida. Amém? Além, porém, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, na outra tradução, essa tradução não é legal, mas o que ele quer dizer aí é o seguinte, aquele que é praticante do que ouve, diga praticante, porque o que pratica edifica a casa na rocha, e vai vir o que for, vento, tempestade, maremoto, e a casa vai permanecer de pé, porque está edificada sobre a rocha. Não sendo ouvinte, mas praticante, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E aí sim, naquilo que você for fazer, na sua vida profissional, material, empresarial, lá no seu trabalho, a palavra está dizendo que você vai ser bem-sucedido. Você não vai ter dores. Porque o problema
prosperidade teológica são as dores, são os problemas. A prosperidade de Deus enriquece e não acrescenta dores. Amém? Está na palavra isso. Vai ser bem-aventurado no seu feito. 26. Não, mas acho que é 24, 25. Não, era 24, 25. Põe no 24. Porque se contempla a si mesmo e logo se esqueceu de como era. Nós somos assim hoje, o que ele está falando aqui também. De repente, olha o que ele está dizendo o seguinte: você recebe uma palavra e de acordo com a palavra que está te confrontando, você vai se ver como você está. Ou não, peraí. Eu quero essa palavra, eu preciso dela. Mas se você não quiser praticá-la, apenas vir no culto para receber um alívio, ouvir uma palavra profética, ficar meio aliviado, ou agora eu estou mais legal para ir trabalhar amanhã ou na segunda-feira, aquilo vai se esvair da sua vida. É isso que ele está dizendo. Você vai se esquecer daquilo que ouviu, de como você precisava ser, de acordo com a palavra que você recebeu. Amém, amados? Amém. É isso. Santo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar nisso. Põe lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 36 até o 49. É o 49. Vamos ver o procedimento dessa transformação aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Para a gente terminar logo. Olha o que ele vai dizendo. Agora eu vou pegar no seu pé bonitinho. Você vai ver quantas coisas você precisa fazer. Nós somos muito egoístas, principalmente para as coisas de Deus. Por isso que muitos de nós não mudamos. Mudamos. Vem ano, passa ano. Continuamos a mesma coisa. Muitos, né? Continuam a mesma coisa. Porque não querem mudar. Insensato. Está no 36? Bom, vem comigo aqui. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Aquilo que Deus precisa vivificar na sua vida, precisa morrer para ser vivificado. Por exemplo, o que a gente costuma dizer muito, seu velho homem. As velhas manias. Os ranços da velha natureza, aquela que está no mundo. A desobediência, a irreverência, a falta de temor e tanta coisa. Amados, hoje tem muita falta de temor no meio da igreja. Os crentes, muitos crentes, né, não estou generalizando, muitos crentes têm falta de temor, não estão nem aí para as autoridades espirituais, que são mais importantes até do que as autoridades governamentais. Elas são importantes e você precisa respeitá-las. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, a partir do versículo 10, 11, 12, que nós precisamos se submeter até os chefes maus. Até os maus, porque isso é para a consciência, por causa da consciência com Deus. Porque você vai agradar a Deus. Ah, não, eu não vou me submeter ao homem mau. Como? A palavra que está dizendo. Porque Cristo foi esbofeteado, Cristo ele sofreu e padeceu injustamente. E quando nós padecemos injustamente, isto vai agradar a Deus. E aí Deus te levanta. Falou, eu vou exaltar esse cara aí. Porque ele está submetendo mesmo o cara mal lá, que está pisando em cima dele. Ele está quietinho, ele está orando, né? Lógico. Você vai submeter, mas você vai orar lá. Você vai orar 2, 3, 4 horas. Você vai orar para a vida dele. O Senhor salva a vida dele. Porque Deus também ama a vida dele, por mais mal que ele seja. Deus ama a vida dele. Por incrível que pareça. Ele pegou o cara mais difícil, encardido aí, Deus ama a vida dele. Por isso que ele fala para nós orarmos pelos governantes, pelos reis, por aqueles que nos governam. E lá, se você for ler 1 Pedro capítulo 2, a partir do 10, você vai ver, amado, aquilo que você tem que fazer. Aí depois lá no final diz assim, seguir os passos de Cristo. Quando ele era injuriado, ele não atacava, ou ele não contra-atacava, ele não ameaçava, mas se entregava àquele que julga retamente.
cada vez que ele era atacado, e quanto mais ele era atacado, mais ele se entregava a Deus. Se você fizer isso, quanto mais você for atacado, quanto mais você for afrontado, não importa, você se entrega a Deus, entrega essa causa a Deus. Senhor, eu fui afrontado, mas eu continuo te amando. Eu vou continuar caminhando na tua presença. Eu vou continuar buscando a tua face. E eu não vou ameaçar ninguém com isso. Muito pelo contrário, eu vou orar por essas pessoas. Amém. Isso é querer ser parecido com ele. É justamente nessas horas. Um dia a gente estava deitado, isso já foi uns 8, 9, 10 anos atrás. A gente morava lá no 5. E a apóstola já teve 4 abortos. 5 abortos. Antes de eu se casar, ela já tinha tido. Não é? 1. Depois ela teve 4 abortos junto comigo. Espontâneos, né? Ela não foi se abortar. Ela aconteceu de abortar. E aí o seguinte, eu pensava comigo, puxa, ela deve estar sofrendo muito com essas coisas. 4 abortos, ela queria tanto ter filhos, mas hoje ela tem muitos espirituais. Amém? E nós estávamos deitados na cama e ela olhou para mim, se virou para mim e disse assim: não importa o que aconteceu comigo, ou não importa o que aconteça também, eu vou continuar amando Jesus. Isso me marcou, tanto é que eu não me esqueço até hoje. Não sei se ela já esqueceu. Não, ela não esqueceu. Mas aquilo me fulminou. Falei, puxa, eu preciso ser mais crente. Porque um ensina o outro. Nós precisamos uns dos outros, amados. Senão nunca nós vamos ter a imagem dele. Amém? Isso é tremendo. Um aplauso a Jesus. Então é o seguinte. Por exemplo, eu tenho uma área na minha vida. Você vai dizer, eu tenho uma área aqui que é a minha emoção. Sou um cara que ajo muito pela emoção. Eu preciso fazer morrer isso. Senão, Deus não vai verificar o que é bom. Eu não vou ter a emoção de Cristo na minha vida. Eu vou ter essa emoção fuleira do mundo. Qualquer coisa eu vou ficar chorando, me magoando, levando tudo para emocional. E como é que você vai ouvir a voz de Deus? Santo Deus Todo-Poderoso. Aí eu preciso morrer para isso. Então, estou te dando exemplos, versículo 37, vamos em frente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, por exemplo, ele está dizendo, ou de qualquer outra semente. Olha só, você semeia um grão e vai nascer o quê? Uma árvore frutífera. Quando você olha para uma árvore, muitos vão dizer, eu vejo galho, eu vejo folhas, eu vejo frutos, raiz, caule. Não, quando você olha para uma árvore, você vê uma semente. Porque de uma semente surgiu aquela árvore. Como Jesus fala sobre o reino, quando se planta a semente da mostarda, que é ínfima, é pequenininha, e nasce aquela árvore grande em que as aves do céu vêm se aninhar nela. Olha só o que Deus faz. Quando você entrega uma área podre para Deus, Deus faz algo maravilhoso na sua vida. Porque o que vai nascer daquilo vai ser algo tremendo, amados. Agora, se quer ver um exemplo, Jesus estava caminhando para Jerusalém, ele disse assim, eu dou a minha vida, depois torno a tomá-la de volta. Eu te pergunto, Jesus deu a vida dele por nós, foi massacrado, o pai teve que se retirar por os nossos pecados e tantas coisas. Como é que ele ressuscitou? Alô? No mesmo corpo? Como é que ele ressuscitou? No mesmo corpo? Corpo glorificado. Porque quando você faz morrer uma área da sua vida, aquela área que vai nascer a nova, ela é glorificada. Ela vem pela glória de Deus. E aí o espelho vai ficando nítido, amados. É isso que eu quero te dizer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outras aves, e as outras dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres.
Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Ok, eu vou fazer uma pergunta bem simples de responder. Não requer prática nem habilidade. Amém? Ok. Você tinha, antes de conhecer a Cristo, que glória que você tinha na sua vida? Ask it to you. Que glória você tinha na sua vida? Não tinha glória terrena. Está dizendo aqui, a glória terrestre. Você não tinha glória celestial na sua vida. Porque estava tudo encoberto. Amém, amados? Ok. Mas aí você começou a se entregar. E há corpos celestes, corpos terrestres, blá, blá. E uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. 41. Uma é estrela, difere em glória de outra estrela. Você é diferente do seu irmão. Você é diferente de qualquer pessoa que está no planeta. Não vai ter duas impressões digitais iguais. Eu vou mais longe. Um floco de neve. Tem centenas e centenas de cristais de neve. Sim ou não? Um floco de neve. Vê a multidão de neve lá no Alasca, no Polo Sul, Polo Norte. Não é muita neve? Sim ou não? Ok. Um floco daquele tem centenas de cristais. Não tem um cristal parecido com o outro. Dê um aplauso a Jesus. Deus, quando Ele te pega, Ele te trata pessoalmente. Falou, meu filho, você precisa mudar nisso, naquilo, outro, porque você está ouvindo a palavra, você está querendo ouvir a palavra, e a palavra está te cutucando, a palavra está confrontando a sua vida. Então você fala, nossa, eu preciso parar de falar palavrão. Porque quando você fala palavrão, você está chamando o demônio de acordo com aquele palavrão que você está dizendo. E aí? Vai assistir algum filme americano hoje, está pior que brasileiro. Fala um palavrão direto. Principalmente filme policial. Alô? É verdade ou não? Carreira de palavrão. Você acha que tem anjo lá, santo lá dentro? Só tem demônio. Eles estão convidados para fazer parte da vida deles. É isso, para isso que serve o palavrão. E por aí, as palavras torpes. Muitas vezes nem que sejam palavrão, mas só fala a palavra torpe. Só fala reclamação. Eu estava falando com uma pessoa lá, num estado aí, que está debaixo da nossa cobertura. Eu ministrando a vida dela, porque ela teve um sonho, e eu, pelo dom da interpretação, interpretei o sonho para ela. Olha, esse sonho quer dizer isso. Tá bom. Aí eu vi o marido falando, reclamando um monte de coisa. Sabe o que eu falei? Falei o seguinte: eu não gosto disso. Isso me entristece, isso me deixa muito chateado, porque ele só reclama. Está pior que o povo de Israel, quando saiu lá do Egito e foi andar no deserto. Só reclamou, só murmurou, só blasfemou. É isso que ele está fazendo. Fico muito chateado com isso, falei para ela. O que aconteceu? Ela mostrou o áudio para ele. Olha aqui que o apóstolo falou. Por isso que eu não gosto de ficar assim. Ai, coitadinho. Não, você é coitadinho porque você está fazendo isso. Então, vamos arrumar a vida aí. E aí, ela mostrou para ele. Ele me mandou um áudio. Eu estava vindo para cá. Até mostrei para ele. Olha, apóstolo. Olha, sinceramente, aquilo foi muito bom. E eu falei para Deus, Deus, muda a minha vida. Eu não quero mais ser essa pessoa. Realmente, eu gostei do chacoalhão que o Senhor me deu. E eu vi que eu preciso mudar. Eu não posso mais ser assim. Então, eu te agradeço por isso. O Senhor tem me chamado a atenção. Está vendo como o confronto resolve? Em vez de você ficar com mimizinho, você falar assim com ele, capaz dele sair daí. Então sai. Se eu estou te chamando a atenção para o teu bem, o pai repreende o filho que ama. E eu falei, se eu não te repreendesse, eu não estaria te amando. Dê um aplauso a Jesus. Porque assim como eu quero me ver como Deus me vê, assim também quero que você se veja como Deus te vê. Porque nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Aleluia. Assim também, versículo 42, é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Quando você nasceu de novo,
você nasceu melhor do que quando você nasceu, quando você estava no ventre da sua mãe. Porque quando você nasceu lá, você já nasceu em pecado. Alô? Alô? Então, quando você teve um encontro com Cristo, ali começou o teu verdadeiro nascimento. Porque a partir dali, você não era mais nascido de mulher. Você começou a nascer do céu. Nascer lá do alto. É outra coisa, amados. Por isso que Paulo fala em Gálatas 6, que a família da fé é até mais importante para Deus do que a própria família biológica. Agora você vai querer me apedrejar. Vai querer me apedrejar. Abre em Gálatas capítulo 6. A gente volta aí. Deixa eu ir rápido. Ok. Diz aqui, versículo 12. Não. Diz aqui, versículo 10. Então, enquanto temos oportunidade, põe lá, Gálatas 6, versículo 10, para que todos vejam. Tudo que eu estou falando aqui, pode ter certeza, tem muitas pessoas que vão dizer assim, de fato, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Porque tudo é importante. Amém, queridos? Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. O que ele diz? Mas principalmente aos da família da fé. Eu não gosto desse termo, no meu tá aos da família da fé. Fazer bem a todas as pessoas, glória a Deus, mas principalmente aos da família da fé. Sabe por quê? Porque são nascidos lá do alto. Por isso que diz lá em Efésios capítulo 2, a partir do 19, já não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e família de Deus. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, Ele está fazendo uma obra, e por isso que Deus está fazendo uma nova igreja. Deus está construindo uma nova igreja, você pode ter certeza disso, amado. Cada passo que você dá, você está vendo isso, está percebendo isso. Porque tem muita coisa aí que não tem nada a ver com igreja. Não tem poder de Deus, não tem os dons, não tem o caráter de Cristo ali, que se ministra. Não tem. Não tem cura nas pessoas. Porque não creem. O que faz? Eu já te falei isso. Tudo bem, não quero ficar repetindo aqui, mas vamos continuar lá. E aí diz assim, semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Eu te pergunto, tinha ignomínia na sua vida? Tinha fraqueza, você era uma pessoa fraca porque era deste mundo. Mas diz que você ressuscita em poder, por isso que diz lá, que Cristo te salva pela fé e você ressuscita junto com Ele. Não é que você vai ressuscitar, é que você ressuscitamos juntos com Cristo. É isso que quer dizer aqui, amém, amados? Então vamos lá. Semeia-se corpo animal, o que está acontecendo com esse negócio? Semeia-se em corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, espírito vivificante. Agora veja só, aí você não é mais alma vivente. Você não é, porque você nasceu lá do alto. Amém, queridos? Isso que você precisa entender. Mas não é primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Nós éramos criatura como animais. Só éramos nascidos biologicamente, não espiritualmente, não lá do alto, do céu, em Cristo Jesus, não. Mas de repente nós começamos a ser espirituais. É o que diz, o primeiro homem, sendo da terra, é terreno, segundo o homem é do céu. Você era terreno, levanta a mão aqui para mim. Diga assim, eu era terreno, mas agora eu sou do céu. É uma transformação. Agora aqui, vamos pular para o 49, que a gente vai no certeiro. Onde nós vamos chegar. Tudo isso, você vê que é uma crescente. É uma limpeza no espelho até se tornar nítido. E no 49,
Diz assim: e se assim como trouxemos a imagem do terreno, que você não via direito, você via tudo embaçado, ou sombra, que era sombra antes. Quando você olhava para o espelho, você via uma sombra só. Você não se via nitidamente. Eu estou falando coisas espirituais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A imagem do terreno é lixo diante daquilo que Deus te chamou para você ser. Agora, eu conheço muitas pessoas aí que de fato estão crescendo. De fato estão avançando, porque estão começando a orar mais. Estão começando a ler mais. Estão começando a buscar mais. Estão começando a querer se acertar mais com Deus. Estão querendo ouvir mais a palavra. Estão começando a ter fome de Deus. E por isso Deus fala assim: não, eu vou abrir as portas para ele. Nós vamos ter muitos testemunhos aqui. Ele já tem, mas não está na hora. Já tem pessoa que se tornou empresário, daquele que Deus deu a casa, mas fez outras coisas espirituais, questão de emprego e um monte de coisa, um monte. Por quê? Eles estão crescendo em Deus. Escuta o que eu estou falando. Não é só por causa dos bens, não é isso. Isso é o de menos. Porque eles estão crescendo, estão buscando mesmo a face de Deus. E Deus fala: bom, você está buscando o meu reino mesmo, até na tua oração. Então agora eu vou cuidar das coisas que você precisa aqui. Eu te amo e vou cuidar melhor de você. Olha, eu vou te cercar melhor. Amém, amados? Agora vamos encerrar o negócio. 2 Coríntios 3,18. Tem outras coisas, mas tudo bem. Peraí, antes de ir lá, vai em Colossenses 3,10. Tem pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra sempre, mas continuam tendo as atitudes do mundo em muitas coisas. Estou falando para Deus: Senhor, eu não quero mudar. Pronto, eu sou assim mesmo. Tem pessoas que falam assim: eu tenho um gênio assim mesmo, sou difícil. Sabe o que ela está dizendo? Que ela é difícil para Deus. Eu sou difícil para ti mesmo. Eu sou um cara difícil, eu vou continuar difícil. E Deus fala: tá bom, então fica assim. Eu não posso fazer nada. É você que decidiu. Vai assim. Aí vai cair no barranco lá na frente. Tudo bem. Escuta aqui, Colossenses 3,10. E vos vestistes do que se renova para o pleno. Olha aqui como é o negócio da imagem. Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está dizendo assim: ele vai te renovar para o pleno conhecimento e você vai ter a imagem dele. Amado, você não foi criado lá em imagem e semelhança. É isso que ele está dizendo. Você vai se vestindo do novo e aí você vai ter a imagem daquele que te criou. Oh Deus! Eu não tenho que plantar bananeira aqui para você entender isso. Porque é isso, Deus te chamou para isso. Põe na sua cabeça: Deus te chamou para ser a imagem dele. Amados, tem 500 textos que eu poderia te dizer, mas não dá. Nós vamos pregar até a volta de Jesus. É verdade. Então agora nós vamos em 2 Coríntios 3,18 para nós alinhavarmos o negócio. Você vai ver a imagem aqui de novo. Amém? Ok. Essa folha aqui já viajou muitos países. Tô nem aí. Deixa ela aí bonitinha. Às vezes ela quer voar, mas ela volta. Mas ela dá uma voltinha e vem. Glória a Deus. É tremendo isso. Às vezes eu estou pensando no assunto, a Bíblia abre sozinha. Não, estou falando sério. Não se espante, eu estou falando sério. É mesmo? Ela está perguntando: é mesmo? É mesmo. Quantas vezes eu estava ali mastigando um assunto, Deus falando comigo no meu coração. Eu olho para a Bíblia, está lá.
naquilo que Deus estava falando comigo. Aconteceu muitas vezes. No monte, em casa. Às vezes eu falo, olha, a Bíblia está ali. É impressionante. Ela vai sozinha. É o poder de Deus. Sabe o que é isso? Paixão pelas coisas de Deus. Não estou falando que eu sou mais apaixonado, que eu estou concorrendo com alguém. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: quanto mais você for apaixonado, mais Deus vai te conduzir com tranquilidade. Vamos lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, porque onde você chega, meu amigo, você vai fazer a diferença. Quando eu entro no condomínio, eu já chamo o cara lá pelo nome, é o Moses, do filme 10 Mandamentos. Lembra quando Deus falou ele com Moisés pela sarça ardente, que não se consumia? Moses. Não foi assim? Moses. Eu chego, Moses. Olha, gostei. Moses. Foi assim, direitinho. Acho que eu vou ser intérprete. E aí, eu chego, Moses. Deus te ama muito. Deus te abençoe. E ele, a nós todos. E eu vou soltando palavras. Por quê? Eu preciso refletir isso aqui, ó. Refletindo a glória do Senhor. Eu não estou me escondendo. É isso que ele quer dizer. Não se esconda. Reflita a glória do Senhor. Não se esconda dentro dos seus bastidores. Você é o que você é. Você foi chamado para ser imagem de Deus, semelhança. Então, manifeste a glória de Deus, reflita ela. Somos transformados, veja lá, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, meu Deus! Então, veja bem, amanhã precisa ser mais glória do que hoje, porque você vai crescendo, você vai ascendendo essa glória maior, você vai se aproximando até ser dia perfeito, como diz lá na palavra, aquele dia já está se aproximando, hein? Vai congregar, fala lá, Hebreus capítulo 10, 25, vai congregar, é errado não congregar, vai lá, vai estar no corpo, porque aquele dia se aproxima. Uau! Então aquele dia está se aproximando, se você for andar assim, como aqui está dizendo, então amanhã precisa ser mais glória na minha vida. Ah, mas eu tenho tantos problemas, tantas coisas, ó vida, ó azar, ó isso, ó aquilo. Como é que você vai refletir glória? Você vai refletir murmuração? Não. Por mais que venham os problemas, os ataques, ou palavras, ou notícias, o servo do Senhor, aquele que confia no Senhor, não se atemoriza com as más notícias. Porque tem o coração confiadamente no Senhor. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Deus pegou os teus pés e te colocou na rocha, num lugar muito bem estabelecido. Aleluia! Amados, ninguém te destrói, porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. Você pode passar por problemas, Deus vai te livrar. Deus é contigo, amados. Deus vai te sustentar. Deus vai se revelar cada dia mais na sua vida, porque é o que está dizendo. Se ontem foi glória, amanhã vai ser muito mais glória, porque Deus vai se revelar mais intensamente na minha vida. Aleluia. Fecha os olhos. Olha, Deus quer cuidar de cada passo seu, de cada passo. Deus quer cuidar de cada pensamento. Deus quer cuidar de tudo que faz parte da sua vida. E Deus quer melhorar todas as coisas que fazem parte da sua vida. Deus quer fazer melhor, porque Ele faz melhor. Você não, Ele faz. Ele faz. Às vezes nós queremos fazer por nós mesmos e não dá certo. Às vezes nós somos muito broncos nessas coisas. Pensamos que nós podemos fazer melhor, ou Deus está demorando, eu preciso ir fazer. Não. Aí você vai lá, se atropela, aí já viu. Aí volta tudo lá atrás. Amado, quantas pessoas estão tendo que começar de novo?
problema de começar de novo não é assim grave. O problema é ela não conseguir começar de novo. Aí que é o problema. Tem pessoas que estão tão contaminadas, que não conseguem começar de novo. Não conseguem. E aí, que culpa tem você? Porque já estão tão inseridas naquele contextozinho dela, que criou-se um mundo particular, criou-se uma casca tão dura, tão grossa, que nem Deus pode penetrar, porque Ele não deixa. E aí, como é que ela vai se parecer? Como é que ela vai ter a imagem daquele que a criou, que o criou? Não sei se vamos entender o que eu quis dizer. Amados, foi chamado para isso. O salmista disse, Davi, ele disse com muita propriedade: quando eu olho para os céus, a lua, as estrelas, as obras que preparastes como obra dos teus dedos. Olha o que ele fala. Davi era um poeta do Espírito. E ele diz assim: o que é o homem para que tu o visites? Olha o que ele fala: olha, diante de tudo que tu fizeste, o homem, que é o homem não é nada, mas o que é o homem para que tu o visites? No entanto, um pouco menor do que Deus o fizestes. Pensa no que ele está falando. E de honra e de glória o coroastes. E colocaste todas as obras das tuas mãos sobre o domínio debaixo dos seus pés. Deus fez tudo isso, colocou o domínio nas mãos dos homens. Ou do homem. Amados, Deus poderia ser um ser egoísta, um ditador. Eu fiz tudo, é meu e ninguém toca. E o homem que se lixa, não quero nem saber dele. Ele pecou mesmo? Ele resolveu pecar, o problema é dele. Mas Deus, Ele quis resolver o problema do próprio homem que tinha pecado e tinha virado as costas para Deus. Falou: não, tudo bem, eu vou resolver isso. Eu vou me doar pelo seu problema. Eu vou me doar por causa do pecado que você cometeu. E outra, eu mesmo vou descer aí e vou me fazer homem. Vou entrar numa carne. Vou nascer num ventre. Vou me transformar numa semente tão pequena, do tamanho de um sêmen. E vou ser gerado no ventre de uma mulher. Olha a que ele se sujeitou. Por isso ele se importou com você. Porque ele queria te devolver o domínio. Ele queria te devolver a imagem dele sobre a tua vida. Ele se importou, se importa. Então não tem desculpa, gente. Como é que eu não vou querer o que Deus quer para mim? Eu quero o que Deus quer para mim. E não quero o que Ele não quer na minha vida. É essa a questão e essa oração que você devia fazer. Senhor, eu não quero na minha vida o que Tu não queres, mas eu quero o que Tu queres. E Tu queres que eu seja parecido contigo, então eu quero isso. Eu me submeto a isso. Amém? Ok. Um aplauso bem forte a Jesus. Obrigado. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Deus me fez entender. Não ser egoísta. É se doar. Porque Ele se doou. E Ele nos chamou para que nós nos doássemos. Você não vai levar porcaria nenhuma. Você vai levar daqui, são os frutos que você está gerando. Amém? Quem está doente aí? Quem está com dor? Tem alguém que está com alguma dor, com alguma doença? Porque vocês estão estáticos. Agora que não é para olhar, você está olhando para mim.
Pode olhar para você. Tem alguém aí com dor, com uma doença? Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, especialidades do Espírito Santo. Glória a Deus. Tá tudo bem? Ninguém está com dor? Uau! A palavra por si só tem poder, hein? A senhora pode vir aqui? O que ela é sua, Marilene? Vó do Mateus. Ah, first father-in-law, sogra. Mother-in-law. First mother-in-law. Yes, okay. É cartilagem. É desgaste. É isso. Cartilagem, desgaste da cartilagem. Vamos pedir para Jesus por uma cartilagem nova. A senhora sente dores. Foi operada. E você, 2 fêmures. O joelho está doendo. O joelho está doendo. Então vamos pedir para Jesus por uma cartilagem nova. Reconstruir sua cartilagem. Para que não haja mais desgaste. Amém? Deus faz isso, sabia? A senhora crê? Se tu creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível aquilo que crê. Vamos juntar as nossas 2 fés. A minha fé com a sua fé. Vamos? Vamos fazer uma fusão disso para Jesus reconstruir sua cartilagem. Em nome de Jesus. Então, diga comigo para tuas mãos. Diga comigo, eu creio que Cristo me dá uma nova cartilagem. Eu agora não aceito mais. Agora eu não aceito mais. Todo desgaste que houve na articulação do meu joelho, dos meus quadris. E eu te peço, Jesus, Pai eterno, no nome poderoso de Jesus, reconstrua a cartilagem do meu joelho direito e dos meus quadris, das minhas bacias, da minha coluna, em nome de Jesus. Pai eterno, juntando as nossas 2 fés pelo teu poder, porque o Senhor me concedeu essa fé, fé de Cristo está na minha vida, e agora, nessa conjunção de fé, eu declaro estabelecido este decreto de uma reconstrução desta cartilagem do joelho direito e dos seus quadris, os quadris desta mulher. Em nome de Jesus, haja uma coluna nova, articulação do joelho direito nova, eu repreendo toda dor e todo mal. Pode sair agora todo desgaste e venha essa cartilagem do céu sobre ela, sobre este joelho, e onde tiver desgastado agora, dá sua mão aqui. Agora, haja uma nova cartilagem, porque a dor já foi. Agora é o novo de Deus sobre o joelho desta mulher. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, a reconstrução onde foi desgastado, haja reconstrução das cartilagens, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pelo alinhamento dessa coluna e pela nova cartilagem entre vértebras e aqui, sobretudo no final dessas vértebras, dessa coluna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba a libertação, Senhor. Ei,
Ere mamai, ere bababai alaba. Rebra fastio come mai, recanta. Recanta la bastia nestia. Rebonos tremeneghe che un tubo come la bababaia. Ok. Minha mão no joelho. Cadê a dor? Tirou. Mesmo? É verdade? Aleluia, dá um aplauso a Jesus. É. Faz assim. Você fazia isso? Praticamente todo tremado. Eu estou bem, amém. Um abraço. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. A senhora vai ajudar muitas pessoas. Você está sentindo o amor de Deus pela sua vida. Amém, amém. É verdade. É verdade. Eu já faço isso. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Ela está andando direitinho. Deus é bom, não é, Gero? É, Gerinho. Aleluia. É lá da terra do Jackson, não é? O Gero. Não é? Pau Brasil. Pernambuco. Mais longe. Vai. Eu quis fazer uma graça, não deu certo. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Oferta. Agora, se você não trouxer oferta, eu vou te esperar lá fora. Escute o que eu vou te dizer. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha para mim. Não disfarça. Olha para mim. Olha aqui. Olha aqui. Todos, olha para mim. Olha para mim. Senão eu vou ficar magoado. Eu te semeei o quê? Hã? Semeei o quê? Coisas espirituais. É muito que eu lhe peça para você dar as coisas materiais? Paulo disse isso. Lá em 1 Coríntios 9, ele diz isso. Se eu semeei as coisas espirituais, é muito você dar as coisas materiais. Isso que você está não é nada diante do que Deus fez hoje na sua vida. Mas Deus vai receber, amém? Yeah. Vou te dizer uma coisa. Que Deus me disse, se você quiser crer, você creia. Mas eu vi muitas pessoas se olhando no espelho, isso é uma visão espiritual. E ela estava brilhando diante do espelho. Ela estava vendo o brilho de Deus na vida dela. Porque Jesus, nos lugares que ele ia, os demônios que estavam possuindo as pessoas já viam de longe que estava chegando o Santo de Deus, por causa do brilho, por causa da luz. Então eu tive essa visão, muitas pessoas brilhando diante, se olhando nos espelhos e brilhando, refletindo a imagem de Deus. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus. Senhor, receba as ofertas do seu povo. Seja para a tua glória, para o teu louvor. E que venha um tempo
em que eles vão ficar como quem sonha. Levante sua mãozinha. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo em que você vai ficar como quem sonha. E que Deus, como cumpridor da sua palavra, vai começar a operar transferência de riquezas. Porque Ele é o dono e acabou a conversa. O mundo, a terra, sua plenitude, tudo que nela é pertence ao Senhor. Eu declaro sobre a tua vida um final de semana extraordinário, porque ainda os dias continuam, a semana continua. Em sexta, tem sábado, Deus vai fazer milagres. Receba. Filha, Deus vai fazer milagres. Eu quero ir lá orar.